E que esse poder está pessoal. Pessoal, bom dia então. É, Hoje eu vou conversar com vocês. O nosso plantão, na verdade, vai ser uma formação, tá? Esse curso eu fiz esse curso lá no primeiro semestre. É um curso sobre linguagem simples. Então, hoje é a base sobre o que é a linguagem simples, tá? Foram 7 aulas. Hoje eu vou fazer a primeira aula com vocês, um pouquinho mais demorada, por isso a formação de 2 horas. E no dia 6, eu vou conversar de novo com vocês sobre as técnicas, né, as estratégias para fazer um texto de linguagem simples, tá? Usando as técnicas da linguagem simples. Hoje, então, a gente vai trabalhar um pouquinho a questão da legislação, o que é essa linguagem simples, o porquê, né, do uso da linguagem simples. E eu vou passar a palavra um pouquinho para a Maria Rita, né, para ela cumprimentar vocês, e depois a gente inicia, então, essa conversa. Por isso que, excepcionalmente, hoje e no dia 6, a nossa conversa vai ser de 2 horas, tá? E não de 1 hora só. Eu estou aproveitando o horário do plantão para poder fazer essa formação, para não pegar outros dias, justamente por causa dessa questão das provas, né? Então, aproveitando que já tem esse horário aí do plantão, que já está programado, a gente vai aproveitar para fazer, então, a replicabilidade do curso, tá bom? Passo a palavra para Maria Rita. Olá, bom dia. Muito obrigada, né, pela presença de vocês, né, por acessarem aí mais um plantão. E hoje, né, excepcionalmente, como a Arlene já explicou, né, será a replicabilidade do curso, então, da Oficinas em Linguagem Simples, tá? E caso tenham alguma dúvida ou queiram comentar alguma coisa, podem colocar no chat que eu vou dando uma olhadinha aqui e aí a gente também pode fazer uma pausa aí dependendo da se tiver dentro do contexto ou no final então da explanação, tá bom? Então, um bom plantão para nós e até mais então. Passo a palavra, Arlene. Pessoal, agora está funcionando, tá? O chat. É, eu troquei o link, tá certo? Então tá tudo funcionando. Depois a lista de presença vai ser colocada aqui no chat também para vocês assinarem. Então é para estar tudo funcionando direitinho, ok? A gente então a partir de hoje a gente vai usar esse link que foi testado e é para funcionar tudo redondinho. Então vamos iniciar aqui a conversa. Pode passar.
Então, o curso, na verdade, ele foi dividido, né, foi dado, na verdade, por várias pessoas, né? E essa primeira aula, ela foi dividida entre a Juliana Barica Rigini, que ela é consultora, mediadora com foco em estratégias que colaboram para a autonomia, né, e o projeto de vida das pessoas adultas com deficiência intelectual. Ela faz consultorias, formações e palestras e atua com produção, verificação e validação de materiais para torná-los acessíveis para pessoas com deficiência intelectual. Inclusive, na formação que nós tivemos no dia 2 de outubro, lá em São Paulo, na EFAP, a Juliana deu uma palestra para a gente, né? Ela fez uma fala no período da tarde e, inclusive, nos presenteou com um livro, né? Em linguagem simples, ela presenteou uma diretoria, cada uma das diretorias que estava presente, com um livro em linguagem simples, tá? Não deu para presentear cada um de nós que estávamos lá, mas ela deu um exemplar para cada diretoria. E então, assim, existem várias pessoas, né, que participaram desse curso e a Juliana é uma, tá? Uma delas, pode passar. E a Patrícia, ela é mãe, a Patrícia Almeida é mãe de uma jovem com síndrome de Down e autismo. Ela foi assessora da Secretaria Nacional da Pessoa, dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela é mestre em estudos da deficiência, especialista em linguagem simples, consultora, palestrante, produz materiais em linguagem simples desde 2012. E se eu não estou enganada, ela é jornalista também, tá? Então, nesse primeiro momento, essas duas pessoas, né, essas duas mulheres foram as duas que participaram, né, dessa aula inicial, dando as informações, então, sobre o que é a linguagem simples. E eu, na verdade, estou usando os slides preparados por elas, tá? Então, a gente vai continuar. Eu selecionei os que eram mais importantes para a gente nesse momento, tá? E vou explicar um pouquinho, então, do básico da linguagem simples para vocês. Pode passar. Aqui é um resumo do que a gente vai ver. Então, o conceito de deficiência, os modelos sociais, né? O modelo médico, modelo social, modelo biosocial, tipos de barreiras, capacitismo, e depois o que é a linguagem simples, legislação, como aprendemos, o DUA, o impacto da linguagem simples, quem se beneficia, a diferença entre a linguagem simples e a fácil, o passado e o presente e o projeto da Lei Brasileira de Linguagem Simples. Pode passar. Pode ir? Então, o conceito de deficiência, né, que a gente já sabe, né, já lida com isso diariamente. Deficiências, as pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com outras pessoas. Então, não é aquela que a gente toma uma medicação e sara, né? Ou melhora. A gente as pessoas têm uma evolução, porém, isso demora, né, para haver uma evolução. Muitas vezes isso não tem, né, cura. A evolução nem sempre ela acontece, então isso é deficiência.
a medicação não vai curar essa pessoa com deficiência, tá? Pode passar. Aqui o modelo, né? Então, o modelo médico, ele vê a pessoa com deficiência individualmente, ele refere-se à exclusão, né, à marginalização de pessoas, é resultante das barreiras sociais e culturais que impedem a sua plena participação na sociedade. O modelo social de deficiência, né, ele é contextual. Ele considera a... Ai, desculpa, eu misturei aqui. O médico, ele considera apenas as condições de saúde e as limitações físicas como deficiência. Já o social, ele é contextual, ele vai excluir e marginalizar as pessoas com deficiência a partir, né, das barreiras sociais e culturais que vão impedir essas pessoas da plena participação na sociedade. Já o novo modelo que está sendo discutido, né, na sociedade é esse modelo biopsicossocial, que envolve a saúde física e os fatores ambientais. Então, existe uma interação desses fatores biológicos, psicológicos e sociais que são reconhecidos aí como resultado de uma complexa relação entre a pessoa e o ambiente em que ela vive, tá? Pode passar. Então, tem uma charge, né? Ei, colega, quer que eu dê uma votadinha no seu lugar, né? O modelo médico, coitado, ele não pode votar, pode votar porque ele é deficiente. O modelo social, que absurdo, né? Ele não pode votar porque tem uma escada até a urna, né? Então, aqui e aí entra o modelo biopsicossocial, que vê, né, que existe a possibilidade da construção de uma rampa para que essa pessoa possa chegar até a urna. Então, esse modelo é o que está sendo discutido e implementado atualmente, né? E que a gente está na luta, iniciando essa luta em conjunto, né? Pode passar. Então, quais são as barreiras que nós vislumbramos aí? Então, a falta de acessibilidade, né? A gente tem aí a barreira física, que são escadas, piso tátil, banheiro, os meios de transporte, as barreiras comunicacionais, né? A comunicação, né, os sinais Libras, o Braille, a linguagem simples, que ainda não é muito usada, apesar dela já ser prevista na convenção, ela ser prevista na lei da pessoa com deficiência. E a barreira atitudinal, que é a mais difícil para quem participou do fórum, né, a semana passada, que foi a palestra dada no período da tarde pelas formadoras da EFAP, a Andrea e a Tânia, né, elas colocaram isso, deixaram isso muito nítido, né, para a gente, que a barreira mais difícil de ser quebrada é a barreira atitudinal, que é essa barreira do capacitismo, né? Que depende do ser humano, ela parece que inerente, né, de cada um de nós, do ser humano. Pode passar, Maria Rita. Então, o capacitismo é a forma de opressão, né? Quando eu acredito que a pessoa com deficiência ela vale menos que uma outra pessoa sem deficiência, quando se categoriza vidas humanas,
Existe o capacitismo estrutural, né? Que é aquele que está enraizado nas estruturas sociais, políticas e econômicas que marginalizam, né, pessoas com deficiência, quando dificulta o acesso aos direitos básicos, como a falta de acessibilidade em espaços públicos, ausências de políticas públicas inclusivas, falta de representatividade nas mídias. Então, esse seria o capacitismo estrutural. O capacitismo cultural, que refere-se à discriminação e ao preconceito baseado em crença, que ela é inferior, que essa pessoa com deficiência ela é inferior às outras, levando à marginalização, à exclusão, né? A normalidade é uma construção social, então, como eu excluo, aquela pessoa ela não tem condição, então deixa ela de lado, né? Não vamos dar atenção para ela, e a gente vai normalizando isso, né? Então, ele não consegue fazer a prova mesmo? Vamos falar para ele ficar em casa, porque assim ele não vem para aula, ele não me dá trabalho, não vai baixar o índice da minha escola também, e tá tudo certo, ninguém vê que ele está aqui, que ele não veio, e fica tudo certo assim mesmo, né? Então, a gente começa a normalizar essas coisas, né? É uma construção social isso. Então, dar visibilidade é importante, certo? E é uma luta diária, né? A gente está nessa conquista dessa luta diária aí. Pode passar. Então, aqui a gente tem algumas imagens que mostram, né, o capacitismo, uma cadeirante, né? Eu não sou a sua inspiração, um meme capacitista que mostra que pessoas que não têm membros, né, não seriam capazes de participar de corridas, né, de participar dos esportes, e isso não é verdade, eles não estão incapacitados, né, tem pessoas que participam aí de maratonas, inclusive, tá? Então, isso precisa ser quebrado, essas barreiras precisam ser quebradas, tá? Nós estamos no slide que mostra. Será que eu sou capacitista, Eduardo? É isso que você está vendo? Que tem a imagem da Frida numa cadeira de rodas. Ué, pessoal, vocês estão vendo os slides ou não? Estão? O que será, Eduarda? Não está pelo celular, Eduarda? É por- Teve que reiniciar. Bom, o slide que está aparecendo está escrito: será que sou capacitista? E aí tem a Frida na cadeira de rodas, tá? E aí tem aqui olhar com estranheza, falas de pena, né? Frases como Deus dá a cruz do seu tamanho, crianças especiais para famílias especiais,
surpresa pela pessoa fazer coisas normais, né? Como se ela não pudesse, então, participar de uma maratona, se ela não pode cozinhar, ela não pode ter um filho, né? É, falar com pessoas adultas em tom infantil, usar a deficiência para ofender, como, por exemplo, você está surdo, parece autista, né? E às vezes a gente ainda se pega usando frases capacitistas, porque é, ah, faz pouco tempo que a gente é, está se olhando, né? E se corrigindo para não ser capacitista. Então, a sociedade ainda está se corrigindo, né? Eu vejo isso ainda na minha casa, né? Meus pais são idosos e muitas vezes eu falo, cuidado, né? Não só em relação às deficiências, mas outras minorias, né? Cuidado com essa fala, toma cuidado com isso. Não, mas eu estou falando só aqui, né? E às vezes não é só aqui. A gente acha que é só em casa, mas às vezes em outras rodas de conversa, por ser tão comum as falas, a gente pode falar em outros espaços. E a gente pode se comprometer falando em outros espaços, né? Então a gente tem que se policiar até mesmo quando a gente fala com a gente mesmo. Até na frente do espelho a gente tem que se policiar, né? Porque para não repetir em outros espaços, para não se comprometer no meio de outras pessoas, né? E para que a gente se eduque realmente, certo? Pode passar. Então, o capacitismo vem de onde, né? Como eu falei, o capacitismo ele é estrutural, o capacitismo ele é cultural e ele está internalizado. E por que ele está internalizado? Porque nós vivemos em uma sociedade em que existe esse capacitismo estrutural e esse capacitismo cultural, e ele já vem de longa data, né? Ele vem dessa sociedade que há séculos carrega esse capacitismo estrutural e cultural, que são preconceitos, que são discriminações que fazem parte dessa sociedade, né? Que vem carregando isso desde o processo colonizatório, tá? Então a gente precisa quebrar mesmo essas barreiras, tá? Então a gente não consegue perceber isso por causa da nossa criação, todos nós. Então, nós precisamos falar conosco para que nós possamos perceber que nós também, muitas vezes, temos essas falas, que nós também cometemos esses deslizes. E aí precisamos nos corrigir. Pode passar. Então, o capacitismo na sociedade, o nosso olhar está contaminado, né? Através de falas machistas, capacitistas, homofóbicas, entre outras coisas, né? E em que a gente vive, a sociedade, ela está contaminada por tudo isso, e a gente precisa ir se desfazendo disso, tá? Aos poucos, a gente precisa ir se policiando e ir se corrigindo. Pode passar. E aqui tem um quadrinho, né, que eu gosto muito desse personagem, né, o Armandinho. Muitas pessoas são portadoras e nem sabem. E todos sofremos com isso. Pode ser transmitido pelos pais, amigos da escola e até pela TV. E tem cura? Tem. Preconceito se trata com educação. Então, nós precisamos entender isso. Nós temos esse poder de tratar o preconceito e precisamos usar esse poder que nós temos. Mas primeiro nós precisamos nos tratar, né? Para poder tratar o outro. Pode passar.
Então, aqui tem na legislação brasileira o que se entende por capacitismo, né? Qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, desfrute ou exercício pelas pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais pessoas de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, nos âmbitos político, econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro. Então, a legislação já traz o que é o capacitismo, tá? E coloca isso como algo que não deve ser usado, né? Que não deve ser praticado, tá? E a gente, então, tem que se policiar para não praticar. Pode passar. A Lei Brasileira da Inclusão, né, que é a Lei 13.146 de 2015, o artigo 4, chama atenção, praticar, induzir ou incitar a discriminação de pessoas em razão de sua deficiência é crime. Reclusão, pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa, está no artigo 88, tá? Então, a gente não... Capacitismo é crime, não devemos praticá-lo, não podemos praticá-lo, porque é previsto em lei, na lei da inclusão, pode passar. Devemos combater o capacitismo, trate as pessoas com deficiência com humanidade, como gostaria de ser tratado, como gostaria de que sua filha fosse tratada e como gostaria que sua mãe fosse tratada. Se todos nós pensássemos assim, né? É, de nos colocarmos na imagem do outro, na posição do outro, né? Ou se pensássemos como gostaríamos que nosso filho, nossos pais, né? O nosso próximo fosse tratado, o mundo seria muito melhor, mas nós esquecemos disso, né? Pode passar. Mude a sua atitude, traga pessoas com deficiência nos espaços que você ocupa, promova a escuta das pessoas com deficiência, respeite a autonomia, os limites e possibilidades. Pergunte à pessoa deficiência sobre as adaptações ou iniciativas que melhorem aquele espaço de convivência, né? Dê oportunidade para essa pessoa falar o que é melhor para ela. E assim a gente consegue melhorar aquele espaço para que ela se sinta melhor também. Pode passar. Eu tinha tirado isso. Está aparecendo. Mas tudo bem. Quer que vai, né? Não. Aqui, gente, eu tenho uma cartilha sobre capacitismo. Eu tentei acessar, mas eu não consegui, tá? Depois esse slide vai ficar disponível para vocês. Se vocês conseguirem acessar, ótimo, aí vocês me avisem se vocês conseguiram, porque eu tentei, Maria Rita tentou também, e nós não conseguimos acessar. Dá erro quando a gente tenta baixar essa cartilha, tá bom? Mas depois vai ficar disponível para vocês, se vocês conseguirem, aí vocês nos avisem, porque nós não conseguimos mesmo. Deixa eu passar. O valor humano é o mesmo, né? Então, independente se a pessoa tem uma deficiência ou não, todos os seres humanos têm o mesmo valor. E isso, cada um de nós, né, e toda a sociedade precisa entender esse valor. Pode passar. E aí a gente vai para o que é linguagem simples. Pode passar. Para ter inclusão é preciso acessibilidade. A acessibilidade começa pelo combate ao capacitismo e pela linguagem simples. Pode passar. Aqui é um artigo, é interessante que depois vocês leiam.
A Patrícia Almeida, que é uma das pessoas que participou, né, ativamente desse curso, que eu apresentei lá para vocês no início desses slides, ela é mãe de uma menina Down e ela escreveu esse artigo, né, que tem o título de Preconceituosa Eu, né? E porque ela não se considerava como uma pessoa preconceituosa até que a filha dela nasceu. Então, depois eu gostaria que vocês lessem esse artigo. Eu não vou abrir, não vou fazer a leitura com vocês, porque corre o risco de não dar tempo da gente ir para a parte que nos interessa, que é falar sobre o que é a linguagem simples, tá? Mas é muito interessante para vocês notarem que até quem se considera não preconceituosa, ao se deparar com uma pessoa, né, com deficiência na sua vida, percebe que o medo gera a insegurança, talvez, não o medo, mas a insegurança talvez gere um certo preconceito, tá? Então, é bastante interessante e comovente o depoimento que ela dá, né, nesse artigo. Depois vocês se apropriem dessa leitura, porque é muito, é emocionante mesmo, tá? E muito esclarecedor. Pode passar. E aí, eu deixo aqui uma reflexão, né? Qual preconceito será que vocês têm, a gente tem, né? O que a gente poderia jogar no lixo agora? Vocês querem escrever no chat? Ou querem falar um pouquinho? Alguém consegue pensar, assim, de pronto, se tem algum preconceito e está disposto a jogá-lo agora no lixo? Tem alguém que gostaria de falar? Você está vendo alguma coisa? Entrou um negócio. Acreditar mais no potencial de todos, a Alexandra colocou. É. Acreditar mais no potencial não seria um preconceito, né? Seria uma esperança, né, Alexandra? Mais uma esperança, no caso, eu acho. É, aqui é. A Alexandra que está com a mão levantada, eu não consigo ver o nome. Quem que é? Adriana. Adriana? Oi, Pode abrir o microfone. bom dia. Na verdade, aquelas frases que nós falamos sem querer, né? Se é braço curto, preguiçoso, quando a gente quer falar que a pessoa é preguiçosa, essas frases que saem automático da boca da gente e ela é uma frase capacitista, né? A gente precisava jogar no lixo. É complicado porque vira meio que rotina, né? Quando a gente quer falar que a pessoa é preguiçosa, lerdo, braço curto, não consegue fazer. E, na verdade, é uma frase meio pesada hoje, né? Exatamente. Às vezes a gente está com um tanto de coisa também para resolver. Eu falei, eu não tenho pernas para isso, né? É, a gente se pega. Por isso que eu falei, a gente precisa se corrigir, né? A gente sabe que existem, né? A gente está lidando com essas deficiências, que existe esse capacitismo, mas a gente se pega falando. Então, a gente, em primeiro lugar, precisa se corrigir, né? A gente precisa se olhar no espelho e ir se corrigindo diariamente, porque
isso faz parte desses séculos de Aque- capacitismo que a nossa sociedade carrega. tipo aquela frase também, fica dando uma de João sem braço. Isso, Fica dando de João sem braço, ele sabe, sim, né? exatamente. Então, são coisas que estão internalizadas mesmo, né? E, e que a nossa sociedade carrega e a gente usa, né? Quando a gente menos espera, a gente está falando. E isso eu também gostaria de jogar fora, assim, de abrir essa latinha aí e colocar dentro, com certeza. A Alexandra coloca aqui, jogar fora a limitação que às vezes colocamos em pessoas que podem muito. Isso mesmo, com certeza. Mais alguém gostaria de contribuir? Então, gente, vamos continuar, tá? Obrigada pelas contribuições. Tem mais alguém que está com o braço? Eu não consigo ver todo mundo, se você conseguir. Se tiver mais alguém que queira participar, pode abrir o microfone, que eu não consigo ver todo mundo. Vamos lá. Bom, a linguagem simples, então, ela é um recurso de acessibilidade para facilitar o acesso à informação. É um direito garantido pela Convenção sobre Direitos, os Direitos das Pessoas com Deficiência, com valor normal constitucional, com valor de norma constitucional, tá? Então, ela está prevista na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Pode passar. Não foi. Não. Aí. Então, no artigo 2 da Convenção, tem lá a definição, né? Comunicação abrange as línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, os dispositivos de mídia acessível, assim como a linguagem simples, escrita e oral, os sistemas auditivos, os meios de voz digitalizada, os modos, os meios, formatos aumentativos, alternativos de comunicação, inclusive a tecnologia da informação e comunicação acessíveis. Então, nesse artigo 2, definições da convenção, aparece a linguagem simples como um dos meios de comunicação para as pessoas com deficiência, tá? Então, ela está aí como uma das metodologias para a comunicação com as pessoas de deficiência, certo? Pode passar. Aqui também ela aparece como um dos meios de comunicação na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, tá lá na definição dos meios de comunicação, a linguagem simples, escrita, oral e tal, também aparece aí na Lei Brasileira de Inclusão. Pode passar. Então, linguagem simples, orientações, né? Vamos falar sobre conteúdo, vocabulário, estrutura, validação, para facilitar a leitura e a compreensão da mensagem. Estas orientações, elas são baseadas em pesquisas, na experiência de especialistas de vários países e validadas pelo público-foco, tá? Então, existe toda uma estrutura que a gente vai ver agora como é feita, tá? Essa estrutura toda, ela foi trabalhada em vários países, foi estudada, analisada, né? Mas ela não é liberada se não houver uma validação
por um grupo de pessoas com deficiência. Então, todo texto, todo livro que vai ser publicado, né? Todo artigo que vai ser publicado em linguagem simples tem um grupo de pessoas com deficiência que vai ler antes esse artigo, esse livro, esse documento, para ver se ele está sendo realmente, se ele está realmente sendo entendido e se atende toda a compreensão do público que vai ter acesso a esse documento. Porque senão não tem. Ele precisa ser de novo, né? Refeito para atender todas as normas e condições de compreensão da comunidade, né, da categoria que vai ter acesso a esse documento. Isso é a validação, tá? Por isso que é feito por um público foco, pelo público realmente que vai, que tem a necessidade, né, dessa compreensão mais fácil. Pode passar. E aqui a gente tem um esquema, né, de como a gente aprende. Então, a gente tem aí 10% da aprendizagem baseada na leitura, 20% baseada naquilo que a gente ouve, 50% a gente aprende vendo e ouvindo, 30% observando, 80% quando nós praticamos, 95% quando nós ensinamos outras pessoas e 70% quando nós debatemos o assunto, tá? Pode passar. Nós precisamos esquecer o diagnóstico e pensar nas verdadeiras perguntas, né? O que sabe esta criança? O que ela precisa realmente aprender? Como essa criança aprende? O que ela rejeita e como? Como devemos estruturar apoios para ampliar o seu saber? Pode passar. Não. E aí vem o desenho universal para aprendizagem. As pessoas são diferentes e aprendem de maneiras diferentes. E aí, o desenho universal para aprendizagem é um conjunto de possibilidades, né, para ampliar a aprendizagem de pessoas com ou sem deficiência. Então, ele vem sendo uma estratégia, né, o DUA, ele tem sido uma estratégia de grande importância, não só para a aprendizagem dos alunos com deficiência, mas também para pessoas que não têm dificuldade nenhuma, não têm deficiência nenhuma, porque ele atinge, né, a aprendizagem de todo mundo. A gente pode utilizar aí materiais flexíveis, técnicas distintas, estratégias distintas, e é uma aprendizagem que vai possibilitar, né, uma estratégia, desculpa, que vai possibilitar a aprendizagem de todo mundo, ah, possibilitando aí uma inclusão, né, uma aprendizagem em conjunto, porque justamente ela possibilita essa inclusão. Eu consigo levar coisas que agreguem, né, o aluno que tem deficiência e o aluno sem deficiência para o mesmo conteúdo, certo? Então, o desenho universal para aprendizagem, ele possibilita essa interação, né, essa inclusão, tá? Pode passar.
as informações oferecidas em diferentes formatos, né, alcançam mais pessoas. Então, a gente pode trabalhar através de textos, pode utilizar áudio, pode utilizar vídeo, eu posso propor um podcast, um videocast, enfim, pode trabalhar com esquete de teatro. Eu posso trabalhar com mão na massa, com maquete, com massinha, enfim, tem diversas possibilidades de estratégias, de materiais que podem ser utilizados, né, para um conteúdo, né? Então, é possível diversificar e eu posso dar esse conteúdo de diversas formas, né? Não houve uma boa recepção de aprendizagem de uma forma, mas eu posso tentar uma atividade desse mesmo conteúdo com uma outra com outro material, com uma outra, propor uma outra atividade usando um outro material, né? E aí eu uso esse DUA, né? Com esse conteúdo mesmo, certo? E aí eu incluo todos os meus alunos com uma técnica talvez mais, uma estratégia mais dinâmica, né? Com uma forma mais lúdica, e utilizando esse desenho universal para aprendizagem, aproveitando a linguagem simples. Saiba o que a linguagem simples combate e promove, né? Então, o que a linguagem simples combate? Ela combate a informação difícil, os mal-entendidos, a desinformação, a perda de tempo, custos de atendimento e a desigualdade. E ela promove o quê? Ela promove mais autonomia, a autoconfiança, o amor próprio, a inclusão, a participação e a cidadania. E aqui não aparece, né? Mas ela reduz custos também. Ela reduz muito, muito custo. Pode passar. Pode passar também para quem é. Então, aqui a gente tem um exemplo, né? Então, os Correios usaram uma frase, colocaram essa frase numa agência do Correio lá. Informamos que a tarifa de achados e perdidos é facultada no caso de hipossuficiência econômica do usuário. Gente, volta lá. Hein? Uma pessoa, vamos pensar numa pessoa sem deficiência, vai, mas que teve um grau de instrução baixo. Ele entenderia essa frase? Não. Uma pessoa com DI, vai, um aluno nosso com DI, entenderia essa frase? Não. Vocês entenderam essa frase logo que vocês leram? Tiveram dificuldade, né? Essa frase, ela quer dizer que a taxa de achados e perdidos, ela será retirada para uma pessoa que não tem condições de pagá-la. É simples assim. Não teria ficado muito mais fácil e acessível se eles tivessem usado a linguagem simples? Mas eles quiseram dificultar. Eles quiseram deixar a frase bonita, só que ela ficou inacessível. E aí, essa inacessibilidade
gera trabalho, perda de tempo, porque as pessoas não vão entender e alguém vai ficar tendo que dar uma informação o tempo todo. Certo? Então, a linguagem simples, ela vem para facilitar tudo isso aqui, para diminuir tempo de funcionário, para facilitar o entendimento das pessoas que chegam nas agências. Pode passar, Maria Rita. Certo? Então, quem se beneficia? Públicos-alvos diversos, ó, pessoas com dificuldade de leitura, pessoas com deficiência intelectual, cognitiva de aprendizagem, pessoas surdas ou surdo-cegas, pessoas com demência, dislexia, afasia, déficit de atenção, memória, imigrantes, pessoas não alfabetizadas, pessoas com baixo letramento, pessoas alfabetas funcionais, todo esse ranking de pessoas serão beneficiados, tá? Pode passar. Aqui a gente tem, né, de novo aparece aqui quem se beneficia, os analfabetos funcionais, que reconhecem números e letras, mas possuem dificuldades de interpretação de textos e operações matemáticas. Nós temos hoje, no Brasil, né, em torno de 29% de pessoas analfabetas funcionais. Com relação aos jovens, o analfabetismo funcional teve um ligeiro incremento. Em 2018, 14% dos jovens de 15 a 29 anos estavam nessa condição e o percentual aumentou para 16% em 2024. Por que será que isso aconteceu? O que provocou isso? A pandemia, né, gente? A pandemia foi responsável por esse incremento de percentual de 2% aí. Pode passar. 46% dos brasileiros não têm escolaridade básica, então nós temos um analfabetismo grande, bastante significativo, o que seria amenizado aí pela linguagem simples, né? Amenizado não, mas ocorreria aí um benefício bastante significativo se a linguagem simples fosse adotada no Brasil, tá? Pode passar. As pessoas com deficiência, né, antes da utilização, antes que elas fossem alfabetizadas, né, é, elas têm o Braille, elas têm a autodescrição, têm Libras, mas tem a informação também, né, da linguagem simples. Então, a mais falta de tempo, o acesso à informação por celular, o brasileiro hoje, 98,9% dos brasileiros acessam a internet por celular, então a linguagem simples, ela também pode ser usada nas redes, né? Ela pode ser usada na internet, anúncios, documentos, enfim. Documentos mesmo, que eu quero dizer, inscrições, né? Editais para inscrições de concursos, enfim, tudo que precisa ser acessado poderia ser usado, utilizada, né, a linguagem simples, e facilitaria muito o acesso para essas pessoas com deficiência, ou mesmo as pessoas com baixa escolarização, né? Diminuindo assim muito os problemas de acesso a essas informações e as dificuldades de entendimento, mas não é o que acontece, né? A gente vê até mesmo as informações dentro dos bancos, a gente percebe que os idosos têm uma dificuldade absurda para entender as comandas
até mesmo nos caixas eletrônicos, imagina para acessar, né, as informações que eles necessitam nos sites, muitas vezes que eles precisam acessar via internet, né? Então, a linguagem simples contribuiria muito para facilitar todos esses acessos. Pode passar. Então, todo mundo se beneficia. A linguagem simples é para todas as pessoas. Ela colabora para entendermos informações melhores e mais rápido. Pode passar, que a gente vai ver a diferença entre leitura, linguagem simples e leitura fácil, tá? Pode passar, linguagem fácil. Tá bom. Mais sobre linguagem simples, né? A linguagem simples é uma forma de comunicação que coloca a pessoa leitora em primeiro lugar, né? Ela leva em conta o que a pessoa leitora precisa saber, o nível de interesse, a habilidade de leitura, o contexto em que a pessoa leitora vai usar o documento. Pode passar. Os estudos mostram que a linguagem simples poupa tempo e dinheiro de pessoas e organização. Uma vez que você não precisa ficar disponibilizando um funcionário para ficar dando explicação, né? As pessoas, elas têm esse autoentendimento já. Então, isso já é um ganho de tempo e, com certeza, um ganho de dinheiro. Pode passar. Qual linguagem usar, né? Não existe um tipo único de linguagem fácil de entender. A linguagem fácil inclui diferentes formatos de comunicação baseado em necessidades e contextos específicos. Então, a gente vai ver, porque ele fala de linguagem simples e fala de linguagem fácil. Existe uma diferença Pode passar. Existe uma diferença entre a linguagem simples e a linguagem fácil, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, eu incluí, na verdade, esses dois slides eles não tinham. Então, eu incluí, fiz uma modificaçãozinha no slide que as meninas usaram lá na formação, para trazer essa diferença entre a linguagem simples e a fácil. A linguagem simples, ela é uma técnica de comunicação que visa tornar o conteúdo mais fácil de entender, objetivo, acessível para todas as pessoas. Ela utiliza palavras claras, evita jargões técnicos desnecessários, organiza bem as ideias e utiliza frases curtas e diretas. Essa abordagem favorece uma comunicação mais inclusiva, empática e eficiente. Então, aqui na linguagem simples, a gente não se utiliza de imagens. Dificilmente você vai ver, dentro da linguagem simples, utilização de infogramas, de imagens, pictogramas, ícones e tal. Já na imagem, pode passar, na leitura, na linguagem fácil, ela transmite informação mais objetiva, transparente, acessível para o maior número de pessoas. Mas ela traz, a linguagem fácil, ela traz elementos de acessibilidade, como imagens e diagramas, para facilitar a compreensão, tá? Então, a diferença entre a linguagem simples e a linguagem fácil é que uma vem mais na forma de texto e a outra, ela traz imagens e diagramas. Tá? A diferença entre uma e outra é só essa.
A simples vem mais no formato de texto e a linguagem fácil, ela insere imagens e diagramas. Ela vem com toda essa bagagem de frases curtas, sem jargões, uma linguagem mais simples, palavras mais fáceis, porém ela também insere as imagens e os diagramas, tá? Deixa eu passar. Acho que aqui também. A linguagem fácil é a variedade mais fácil de entender possível de uma linguagem uma linguagem natural. Ela também é usada para além e independentemente da leitura. Por exemplo, em formatos audiovisuais ou em contextos de interpretação, usamos o termo linguagem fácil, tá? A linguagem fácil está. Esta variedade foi originalmente projetada para e com pessoas com deficiências cognitivas. Hoje também é usada na comunicação com outros grupos, com e sem deficiência, que não têm acesso a versões originais de um texto. Pessoas com demência, perda auditiva pré-lingual, afasia, analfabetos funcionais e aprendizes de línguas. Tá? Então, a linguagem fácil, por ter imagens, muitas vezes ela acaba ficando ainda mais fácil que a linguagem simples, certo? Pode passar. A linguagem fácil usa vocabulário básico do dia a dia e evita estruturas gramaticais complexas. São explicados conceitos considerados novos para os grupos foco. Os textos são apresentados em um layout claro e formatos de mídias acessíveis, e os textos são diferentes dos textos padrão. Essas características podem levar a uma maior aceitação dos textos da linguagem fácil e podem até desencadear processos de estigmatização, tá? A linguagem simples também é uma variedade mais compreensível de uma linguagem natural, mas não tanto quanto a linguagem fácil. Então, a pergunta lá atrás, né? Qual linguagem utilizar? A linguagem fácil seria a mais apropriada, por poder ter a inserção de imagens e diagramas, certo? Mas nada impede de se usar a linguagem simples se nós vamos usar apenas textos. Como a gente às vezes gosta de deixar, né, de facilitar, de deixar um pouco mais lúdico, né? Ou de facilitar mesmo a compreensão, a gente normalmente usa, e até mesmo sem saber, a gente usa a linguagem fácil. Sem, como a gente não sabia, não usava essas nomenclaturas, a gente já muitas vezes usava a linguagem fácil, né? Sem saber, tá? Outros benefícios, né, da linguagem simples. Ela é usada, também é usada para inclusão comunicacional, para atender necessidades de pessoas com dificuldade de comunicação, né? A linguagem simples usa recursos semelhantes à linguagem fácil, redução da complexidade, explicação de novos conceitos, menos simplificada. A apresentação geralmente apresentação, o desenho, né? Geralmente é semelhante ou idêntico aos respectivos tipos de texto padrão. Pode passar. Portanto, os textos em linguagem simples podem não ser percebidos ou compreensíveis o suficiente para algumas pessoas usuárias com dificuldade de comunicação. Só um minutinho. Pode deixar aí mesmo? Pode deixar aí.
Talvez vocês não entendam isso agora, mas na próxima aula, como eu vou trabalhar a questão das técnicas da montagem dos textos, aí fique mais claro para vocês o entendimento quando fala do texto padrão e do texto de linguagem simples e linguagem fácil, tá? Então, agora pode ser que vocês não tenham entendimento dessa diferença entre o texto padrão e o texto de linguagem fácil, linguagem simples, mas na aula do dia 6, isso fique mais claro para vocês, tá bom? Volta lá no texto. Isso. Por outro lado, a linguagem simples é geralmente muito mais aceitável para o público em geral do que a linguagem fácil. Já a linguagem fácil e simples tem, portanto, perfis complementares. Então, uma complementa a outra, como eu falei. A linguagem simples não traz as imagens e a linguagem fácil traz as imagens. Por isso, uma acaba sendo complementar à outra, tá? Pode passar. Aqui a gente tem datas importantes. Na verdade, tem todo um histórico de como essas datas chegaram aqui. Para encurtar a história, eu eliminei todo o histórico e deixei somente essas duas datas para vocês, tá? O dia eleito, né, para o Dia da Linguagem Simples foi agora, no mês de outubro, que é o dia 13/10, o dia 13 de outubro, foi eleito como o dia da linguagem simples pelo presidente Obama, né, lá nos Estados Unidos, que assinou o ato pela linguagem simples, e o dia 28 de maio foi eleito o dia da linguagem fácil, pela Fundação da Inclusão, né, o dia Fundação Europeia da Inclusão, em 1988. E o Dia da Linguagem Simples foi assinado pelo Obama em 2023, tá? Pode passar. E aqui no Brasil, existe uma proposta de lei, né? Institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos. A proposta de lei tem fotos aí, né? Deputados federais, então, lutando para a instituição dessa proposta de lei, a Érica Cocai e Pedro Augusto Bezerra. Então, desde 2019, que já está tramitando, né, essa proposta. Pode passar? Pode ir. Então, o artigo 2, uma proposta de lei aí, artigo 2, né? Garantir o uso pela administração pública da linguagem simples definida no artigo 4 desta lei em sua comunicação com o cidadão, possibilitar que que os cidadãos consigam encontrar, entender e usar as informações publicadas pelos órgãos e entidades da administração pública, reduzir a necessidade de intermédios na comunicação entre o poder público e o cidadão, reduzir os custos administrativos e o tempo gasto com atividades de atendimento ao cidadão, promover a transparência ativa e o acesso à informação pública de forma clara, facilitar a participação popular e o controle social da gestão pública, facilitar a compreensão da comunicação pública pelas pessoas com deficiência. Os princípios da Política Nacional de Linguagem: ter foco no cidadão, transparência, facilitação do acesso dos cidadãos aos serviços públicos,
facilitação da participação popular e do controle social pelo cidadão, facilitação da comunicação entre o poder público e o cidadão e facilitação do exercício do direito dos cidadãos. Aplicação da linguagem, né? Como que ela deve ocorrer? Redigir frases em ordem direta, redigir frases curtas, desenvolver a ideia por parágrafo, usar palavras comuns de fácil compreensão, usar sinônimos de termos técnicos e de jargões e explicá-los no próprio texto. Evitar palavras estrangeiras que não sejam de uso corrente e não usar termos pejorativos. Antes, redigir o nome completo antes das siglas, então não usar siglas, na verdade, né? Se for usar as siglas, tem que ter a explicação dela. Organizar o texto de forma esquemática, quando couber, com o uso de listas, tabelas e de gráficos. Organizar o texto a fim de que as informações mais importantes apareçam primeiramente. Não usar novas formas de flexão de gênero e de números das palavras de língua portuguesa, da língua portuguesa, em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ao vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Redigir frases preferencialmente na voz ativa, evitar frases intercaladas, evitar o uso de substantivos no lugar de verbos, evitar redundâncias e palavras desnecessárias. Evitar palavras imprecisas, usar linguagem acessível à pessoa com deficiência, observados os requisitos de acessibilidade previstos na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Testar com o público-alvo se a mensagem está compreensível, que é a validação com o público-foco, tá? E a resolução da ONU, resolução promovendo e integrando uma comunicação fácil de entender para a acessibilidade de pessoas com deficiência, apresentada pelo Brasil em dezembro de 2022, a pedido da Rede-In. Aqui a foto dos brasileiros, né, na Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ou COSP. E a linguagem simples no Brasil. Aqui a gente tem, na verdade, o primeiro documento em linguagem simples no Brasil é uma atividade que foi elaborada, né? É uma atividade de ciências, o que é célula, e aí essa atividade foi feita na linguagem simples, então tem a imagem de uma célula e depois de muitas células junto e a explicação do que são células, né? E tá bem simples mesmo. Depois tem a imagem de um corpo humano, explicando que o corpo humano, né, é formado por células. Pode passar. Aí o que é um cromossomo? A explicação bem simples também, bem básica do que é um cromossomo e a imagem de um cromossomo e da célula, do cromossomo dentro da célula. Primeiro documento em linguagem simples, que foi feito para pessoas com síndrome de Down, os cuidados de pessoas de saúde às pessoas com síndrome de Down, tá? Foi direcionado para esse público. O artigo no site do Movimento Down.
a Oficina Brasileira de Desenho Universal para a Aprendizagem. Esse, esse artigo, né, essa oficina que eu também não consegui abrir, infelizmente, deu erro no site, eu não consegui abrir. Pode passar. Aqui são conteúdos que depois vocês podem também tentar acessar através desse site. São conteúdos em leitura fácil, tá? Para vocês terem uma ideia de como é a leitura fácil, né? Como que ela é apresentada. Então, tenho esses documentos aí para vocês acessarem e observarem como que é montado, tá bom? Pode passar. Conteúdos que foram criados, né? Isso aqui é o Diário Oficial do Ceará, que ele está sendo elaborado também em linguagem simples. Diário Oficial é um documento difícil de ser entendido. Não sei se alguém já tentou ler Diário Oficial. Ele é dificílimo de ser entendido, né? De procurar algo no Diário Oficial. O formato dele é muito complicado. E o Diário Oficial do Ceará está sendo, então, escrito, né, redigido em linguagem simples, para tentar facilitar essa leitura. E aqui também é um livro que, em cooperação entre IRIS, que é uma organização, uma instituição, e o Ministério da Cultura, ele foi redigido em linguagem simples também. É uma instituição do Ceará, tá? Essa IRIS, e eles também publicaram em linguagem simples o livro da Carolina Maria de Jesus, e é acessível e inclusivo, tá? Justamente por estar. E aí é só um resumo do que nós falamos hoje, pode passar, pode passar. E nós temos aí a referência bibliográfica, tá? Tá. Maria Rita vai parar de compartilhar. Nós vamos abrir aqui para perguntas. Enquanto vocês vão perguntando, eu vou, eu vou me ausentar um pouquinho só para copiar o link lá da, meu Deus, da lista de presença e pôr aqui no chat, tá bom? Vou fechar minha câmera rapidinho e o microfone, e aí vocês, se quiserem perguntar. Enquanto isso, eu vou copiar o link lá da lista de presença para colocar aqui. Bom? Maria Rita fica responsável aí por pegar as perguntas. Então, pessoal, né, dando continuidade, parabenizar Lene por essa explanação, né? Nossa, agregou muito. E o intuito mesmo da secretaria é isso, é promover então cursos, porque os cursos assim não foi aberto para todos, mas quando é colocado, né, na diretoria para a formação de PECs, que haja replicabilidade. E assim foi muito assim agregador, né? Passou com muita clareza. Aqui no chat também. é, Aqui está abreviado o nome, mas ela pediu desculpas e ela nunca tinha ouvido falar sobre o tema de hoje, né? Então, realmente, assim, é um curso, né, novo
E aí é muito importante essa replicabilidade. Então, o que deu assim para a gente observar então de toda essa replicabilidade de hoje é a questão, então, assim, que é muito evidente que a gente tem que se policiar na questão aí do capacitismo, né, que muitas vezes não confiar, né, não dar crédito para os estudantes que são capazes, né, de estar executando, de estar assim realizando atividades com autonomia, mas pensando em todo esse contexto que vem aí em relação ao DUA, né? Porque são as estratégias mesmo voltadas em sala de aula, o olhar para todos, é que gradativamente também esse estudante ele vai mostrando o seu potencial. E a inclusão é isso, é incluir a todos, né? Então, quando nos plantões passados, onde falamos sobre, né, as estratégias de acessibilidade curricular, então muito vem aqui a agregar essas informações aqui da oficina das linguagens simples com, né, formações anteriores, né, que a gente aborda, então sempre um conteúdo vai agregando o outro, né? E a questão também das estratégias, a questão do DUA, e quando principalmente quando foi apresentado hoje que metade do cérebro, né, ele consegue captar vendo e ouvindo. Olha só a importância, então, da inclusão dos estudantes com deficiência junto com seus pares, né? Principalmente estudantes com deficiência intelectual, né? Que ele, né, tem ali um desenvolvimento, né, abaixo da sua faixa etária. Então, ele vendo e ouvindo, ele vai amadurecendo também os seus comportamentos. Não é isso? Então, isso é muito importante a gente, né, ter esse entendimento. Para determinados estudantes, às vezes eles são bons, dependendo ali da sua deficiência. Se ele tem uma outra comorbidade, ele é favorável que ele, né, além da informação ser clara, ela tenha um apoio concreto, uso de imagens, né? Então, a gente ter esse olhar, ampliar esse olhar, porque o professor especializado, tanto da sala de recursos como do ensino colaborativo, que faz, então, né, essa intermediação com o professor regente, olha quantas situações, né, que podem ser benéficas na construção da acessibilidade curricular, da adaptação curricular, tá? Então é isso que cada dia mais vai se construindo na unidade escolar a cultura inclusiva. O que é a cultura inclusiva? É cada vez mais minimizar a questão do capacitismo do estudante, né, pela sua aparência, né, julgar que ele não é capaz. E embora, né, tenha aí as questões, né, esse estudo, né, sobre linguagem simples, né, que também esse estudante ele possa ser desafiado, né, a partir do que ele já sabe, ser desafiado cada vez mais. Então, isso é muito importante e agrega sempre, tá? Então, é só um complemento que a aula de hoje ela foi muito interessante e a próxima, né, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou escrever no chat o que foi essa formação hoje para vocês, né? Então, passo a palavra. Estamos aqui até às 12, tá bom? A Thaís perguntou aqui sobre. Ela falou que gostou muito da formação e ela coloca que. Pergunta quando que vai ser a próxima. Na verdade, semana que vem, possivelmente nós teremos a replicabilidade de um outro curso, mas que vai ser dado pela Marina, tá?
pela supervisora. E eu não sei qual é a temática. Na verdade, vai ser um compiladão que ela vai fazer de um curso que ela fez também. E eu volto com as técnicas da linguagem simples no dia 6, tá? Dia 6 de novembro. Tirar o print. Tirei já. Pessoal, eu já tirei print de quem tá, porque tinha bastante câmera aberta, mas se tiver mais gente para abrir as câmeras, eu tiro novamente, tá? Tem mais alguém que queira abrir as câmeras aí para eu printar novamente a tela? Então, eu estou fazendo um outro curso que também está bem interessante, que é um curso sobre manejo comportamental de TEA. Esse curso é incrível, incrível. Mas não tá, não tem espaço para fazer a replicabilidade dele, né? A gente está sem espaço. E eu vou finalizá-lo só no dia 26 de novembro. Então, a replicabilidade dele vai ser só o ano que vem, possivelmente. Espero que todas vocês estejam novamente aqui, né? Para eu poder replicar. Nossa, eu ia falar outra palavra, para que eu possa replicar para vocês todas, tá? Porque é muito interessante o curso. E ele fala sobre manejo comportamental de TEA, né? Mas, na verdade, ele dá para ser usado com muito mais deficiências, não só com TEA. É manejo comportamental, então dá para usar com TOD, é, com DI, com TDAH, com uma série de, não só deficiências, mas transtornos também, né? Então, só que não, principalmente agora, né, no final do ano, que vem as provas aí, então não dá para a gente encaixar em outros dias, inclusive. Mas para o próximo ano isso vai. E eu quero ver se eu consigo fazer assim, bem compassado, né? Porque ele é extremamente rico, tá? E mesmo porque os nossos plantões começaram agora, recentemente. Mas para o próximo ano, nossa, aí várias temáticas, né? Uma vez por semana, então vai agregar muito aí no nosso trabalho. Meu microfone está fechado. É isso. Assinaram, conseguiram assinar a lista? E nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nenhuma curiosidade sobre o tema? Então, tá. Eu acho que a gente, se não tem nada, eu acho que a gente pode até encerrar mais cedo, então, tá? Eu coloquei 2 horas porque eu fiquei preocupada, com medo de não dar tempo de falar tudo, mas acabou que deu. E aí o próximo, acho que a gente vai ocupar mesmo as 2 horas, porque aí esse eu peguei os slides de uma aula só, mas aí eu tenho 6 aulas para compilar em 2 horas, tá? Então talvez a gente use realmente as 2 horas.
A Patrícia, pode falar, Patrícia? Oi, pessoal, bom dia. Uma dúvida. Você vai, claro, compartilhar esse material com a gente, né? E aqueles links que você disse que você não conseguiu abrir, deu erro, no caso, eles virão também junto com o slide, para a gente tentar abrir aqui. Eles irão sim, Patrícia. Eles estão no slide. Eu tentei abrir, na verdade, pelo slide. Eu não cheguei a copiá-los e lançar, né, na barra lá para tentar abri-los. Eu não sei se assim daria certo. Eu fui direto pelo slide e não consegui. E eu estava sem tempo mesmo para fazer. é, para fazer de outra maneira, né? Porque feriado no meio da semana, então não consegui acessar de outra forma. Se vocês conseguirem acessar, eu acho que é bem rico, né, para tentar explorar. Eu vou tentar abrir novamente, com certeza, tá? Tá Mas eu bom. não consegui mesmo abrir esse material aí. Mas espero Depois que, eu que tento vocês aqui. consigam. Tá. Espero que vocês consigam, tá bom? Deixa eu comentar uma coisa com vocês, gente. Você está dizendo aí, né, que foi colocado nesse material um relato de uma mãe, né? E a nossa escola aqui, uma mãe também fez um livro, ela chama Regiane, ela é mãe do aluno Teia nosso aqui, e a Regiane, ela coloca nesse livro toda a experiência, né, do filho, toda a dificuldade, toda a evolução dele aqui na nossa escola, desde que ele chegou, tudo. Então, ela cita até nomes de coordenadores, professores, né? E dia 17 ela virá aqui no ATPCG apresentar o livro dela, tá? E ela até veio falar comigo, né? Ela falou assim: eu tinha que colocar, fazer um livro e agradecer, e colocar todos os meus anseios, todas as minhas alegrias e gratidão do que foi feito com o Júlio. Hoje o Júlio está no segundo do ensino médio. E devido o transtorno do Júlio, ela foi estudar, ela foi se capacitar para ajudar o filho. Até ela é uma mãe e ela que passa para a gente sites com atividades para adaptar atividades, ela que passa sites de documentários para auxiliar os professores de como, né, preparar esses materiais de dia a dia, coisas mesmo assim simples, fáceis para auxiliar o professor. E tem vários materiais aqui, várias coisas que ela mandou e a gente está usando até hoje. É um material muito rico. Até quando eu fui, né, aquele dia com a Magali lá no Coronel, a gente falou, né, sobre o site e foi essa mãe que indicou para a gente, tá? Então, eu quis compartilhar com vocês, para vocês verem, né, como que a gente pensa assim, é um aluno, a gente está, né, tendo aí um acolhimento, um relacionamento, um bom relacionamento com a família, e depois a gente vê aí que a família tem gratidão, que está feliz, e a gente faz parte dessa história. Isso é muito bom, né? Eu Com quis compartilhar com certeza. vocês. Depois eu passo para vocês, se vocês quiserem aí o nome do livro, tudo, porque ela esse livro aí, ela já concluiu tudo, acho que já está para venda já, tá? Depois Ai, eu compartilho com vocês. sim, sim. Que Yes. bacana, Patrícia. Oi. Você vê como que o acolhimento, Né, da família, do aluno na escola, né, o quanto que às vezes determinadas parcerias agrega, né, porque a família traz muita informação para a escola, né, então acaba atuando junto em estratégias, né, que favorece muito, e aí a gente acaba vendo os resultados. Parabéns. O que eu falo assim, no caso do Júlio, que ela nos ajudou tanto, referente até a limites, porque às vezes
fica aquela preocupação assim, né? Até quando o TEA, a gente sabe que ele está desregulando, ou ele precisa dessa rotina, desse limite, né? E ela foi passando bastante informações, dicas, como que deve ser trabalhado, a gente deveria tratá-los aqui na escola, entendeu? Então, essas dicas foram muito boas, né? A correção, o direcionamento. Então, eu falo assim que foi, na verdade, foi uma experiência assim para a vida, né? Dos professores, a nossa, e a gente está usando coisas ainda, no caso, que ela foi passando para a gente está compartilhando com outras mães, outros pais, né? Aqui da escola, porque a gente está recebendo cada dia mais alunos, né? Está ajudando bastante, viu? Gente, essa questão do acolhimento, né? Ela é primordial, né? Ontem eu tenho uma prima em Ribeirão Preto, na verdade é prima de terceiro ou quarto grau, mas é prima. A gente tem uma ligação bem próxima, assim. E o filho dela descobriu que, depois de muito sofrimento, descobriu que ele tem superdotação e altas habilidades, né? No final do ano passado. E aí, ontem ela postou que ele recebeu um prêmio de melhor produção textual, né? Do segundo ano, é, segundo ano, anos iniciais. Bem, E aí ela estava agradecendo a escola, a parceria, os professores, a escola, pelo acolhimento, por terem olhado de forma diferente para o filho dela, porque ele já tinha sido expulso de uma escola, ele já tinha sido rotulado de agressor. Enfim, ela foi pontuando uma série que ela tinha, os pais, né, tinham sido acusados de mimarem demais ele, de deixarem ele muito tempo na frente das telas, enfim. Então ela foi pontuando tudo o que tinha sido pejorativo em relação a ele até o final do ano passado. E ninguém tinha olhado para ele com olhar de acolhimento, com olhar de superdotação. Ele ficava irritado porque tudo o que estava acontecendo ali era pouco para ele. E ninguém enxergava ele como ele deveria ser enxergado. E aí, um professor, que ele mudou de escola, porque ele foi expulso da escola na qual ele estava, né, o ano passado. E para a escola que ele foi, dois professores e a coordenadora da escola começaram a olhá-lo com outros olhos. E aí chamaram os pais e conversaram com a família e falaram: olha, acho que você precisa buscar uma avaliação para ver se ele não tem altas habilidades de superdotação, porque ele está além do que os alunos nossos estão fazendo, né? E aí deu o resultado. E então esse acolhimento, gente, ele é primordial, ele é importantíssimo, né? Esse olhar além da deficiência, né? Esse olhar além do preconceito, né? Além do rótulo, precisa existir. A gente precisa quebrar essas barreiras, né? O capacitismo ele precisa deixar de existir. E a gente sabe que na escola ainda existe muito, né? Nas escolas existe muito. Então, nosso eu, papel é árduo. eu falo assim, a gente agora está terceiro ano como escola tem, né?
E acontece muito isso, a gente receber alunos em que o aluno passou algumas escolas, em que a família já chega, na verdade, eles já estão armados, porque eles já recebem aquele monte de cobrança e crítica, e aí o aluno chega e aos pouquinhos vai tendo aquele acolhimento, aí depois a família chega e fala assim, nossa, é outra criança, e aqui eles ficam o dia todo, né, das 7 às 4. Então, o Júlio era um caso assim mesmo, que a gente vê, ele tem dia que ele dorme, porque ele cansa, aí tem dia, ele tem restrições alimentares, e tudo isso a gente foi formando isso assim, como ele é em casa e como ele é na escola, para a gente tentar fazer com que o ambiente seja o mais agradável possível para ele, porque ficar o dia inteiro na escola não é fácil para um autista, não é fácil. E outra, barulho, né? Um monte de criança, barulho, tudo. E eu falo assim que ela ajudou demais, sabe? Quantas vezes eu falava para ela, Regiane, você não tem nada aí para passar para a gente? Porque os professores estão aqui, já não tem mais ferramenta. Ela, não, eu vou procurar alguma coisa, eu mando para você, o que eu conseguir, te encaminho, e eu uso bastante, a gente usa até hoje bastante coisa dela, desde que ele chegou aqui. E a gente fica feliz, né? Porque a gente fala assim, plantou uma sementinha aí nessa família, né? Por resto da vida. Ah, então eu quis compartilhar com vocês. Eu sei, gente, que ela falou do ARG, né? No começo a gente fala assim, eu acho que tem casos que chega e já fala assim, ah, eu acho que eu não vou dar conta, né? Acho que a escola não vai conseguir. E a gente começa depois ver ali como que é uma família mesmo, a família deles e a escola, uma família para poder a criança aí, no caso, se despertar mesmo, né? É uma parceria importante, né? Que bom que deu certo, Ah, eu fico contente também. né? Fico sim. Que bom. Ah, obrigada, gente, por abrir aí para ouvir, tá? Esse que a gente ficou Imagina. muito contente mesmo. Aí, quando sair, Essas, eu ponho o nome aí para vocês, tá bom? tá joia. Essas contribuições são bastante enriquecedoras, né? É importante também compartilhar, assim. Viu? Mas alguém quer contribuir? Então, obrigada, pessoal. Nossa, foi assim, Eu não estou te informação muito ouvindo, proveitosa. Maria. Ah, eu esqueço que meu microfone fica baixo. Foi muito proveitosa hoje a formação. Muito obrigada, tá, pelos compartilhamentos, né, por ter ficado conosco até aqui. E até o próximo plantão, então, pessoal. Então, me despeço aqui. Um bom dia aí de trabalho para vocês, tá? Até o próximo. Obrigada, pessoal. Bom resto de dia para vocês também, tá? Muito obrigada por tudo. Tchau, tchau. Quantos tinha?